sou o Thiago, você tá na Música Curiosa e a gente conhece por aí várias histórias de artistas que foram proibidos ou banidos de tocar em algum país por diversos motivos, normalmente envolvendo política ou algum crime cometido, né? Como por exemplo a Björk, que foi proibida de entrar na China depois de manifestações pró-Taiwan, ou Chris Brown, que não pode mais entrar nos países do Reino Unido depois da agressão que ele fez contra a Rihanna. Porém, existem outras situações que são diferentes e às vezes até meio singulares. E é justamente por isso que a gente traz uma lista de artistas que foram proibidos de entrar ou tocar em algum lugar por motivos inusitados. E aí, se tá certo ou não, fica com vocês, beleza? Bom, a gente começa a lista aqui com um dos maiores astros do mundo da música lá nos anos 40 e 50, que é o Frank Sinatra, que além de fazer sucesso com suas músicas, por décadas ele também atuou em uma série de filmes. E foram vários mesmo, tá? Tipo uns 60. E foi justamente por conta de um desses filmes que no ano de 1966 ele foi impedido de se apresentar no México. Apesar dessa proibição aí não ter ficado tanto tempo assim em vigência. Afinal, a gente tá falando de um dos maiores artistas do mundo na época, né? E tudo começou no ano de 65, quando estrelou o filme Marriage on the Rocks, que no Brasil ganhou o nome de Vamos Casar Outra Vez, e esse título é bem sugestivo, tá? Vocês vão ver. E ele conta uma história curiosa ali de um publicitário que tá em crise em seu casamento. E então ele, junto com sua esposa, viaja até o México para que eles possam ter ali uma espécie de segunda lua de mel. Porém, eles acabam brigando novamente por lá e assim se divorciam ainda no país, para depois então fazerem as pazes e quererem se casar de novo. Mas o problema nisso tudo aqui, por conta de um engano ali, ela acaba se casando com um amigo e sócio do marido. Com eles então se divorciando para que ela possa então novamente se casar com o seu ex-marido, que vai ser futuro marido. É uma loucura mesmo, tá? Acontece que as autoridades do México que viram esse filme não gostaram muito da história não, já que eles entenderam ali que o filme fazia parecer com que o país fosse um lugar fácil de ficar se divorciando e se casando. Isso em um momento em que o divórcio ainda era bem mal visto dentro da sociedade em geral. Assim, quando no ano de 1966, portanto aí apenas um ano depois do lançamento do filme, o Frank Sinatra foi até o país para fazer ali uma série de apresentações, ele acabou sendo impedido e proibido de fazer os shows nesse momento. Coisa que não durou para sempre, mas acabou sendo ali uma questão moralista do momento e da época mesmo. I don't have to be romantic. I am married. Nos anos 70, o Led Zeppelin vivia o seu auge, com eles já tendo lançado ali os seus 4 primeiros discos auto-intitulados e que foram um verdadeiro sucesso de crítica e público. Sem contar que a música Stairway to Heaven tocava o tempo todo em várias rádios no mundo inteiro. Com ele sendo uma das grandes bandas do momento e, portanto, fazendo turnês e shows aí em diversos países. E assim, então, sempre que eles chegavam ali em algum lugar ou país novo para fazer suas apresentações, eram sempre recebidos de braços abertos. Ainda mais que nesse momento aí o grupo era um dos mais requisitados do mundo e era muito conhecido por seus shows lendários. Porém, havia um país que não queria muito eles por lá não. Foi no ano de 1972, enquanto o Led Zeppelin fazia uma turnê ali passando por alguns países da Ásia, que eles chegaram em Singapura para fazer uma apresentação por lá. Porém, eles não foram permitidos nem mesmo de descer do avião, com o controle de fronteiras não deixando eles entrarem no país. E o motivo para isso era o fato deles terem cabelos compridos. Pois é, nesse momento aí o país que tinha conseguido a sua independência não fazia muito tempo, tinha leis contra o movimento hippie e as mensagens passadas por eles. Assim, eles lançaram uma campanha contra tudo aquilo que tinha a ver com a cultura das drogas, que era vista por eles como uma ameaça à ordem social. Então, homens com cabelos compridos, para eles se encaixavam exatamente nisso. Já que aqueles que faziam parte do movimento hippie, que nesse momento era considerado por eles como sendo parte da cultura das drogas, costumavam deixar os seus cabelos crescerem. Assim, sempre que um homem chegava ao país com suas longas madeixas, ou não era permitida a entrada, como foi o caso do Led Zeppelin, ou era
solicitado que eles cortassem os cabelos. E portanto aí o Led Zeppelin e seus membros cabeludos foram proibidos de entrar no Singapura. Todo mundo sabe ali que durante os anos de 2012, 2013, por aí o Justin Bieber vivia a sua fase de bad boy, com ele fazendo uma série de coisas aí no mínimo duvidosas pelos países onde ele passava, né? Como por exemplo quando ele teve aqui no Brasil, que foi um verdadeiro bafafá. Mas aqui a gente não vai falar do Brasil, mas sim de um dos nossos países vizinhos ou irmãos, né, que é a Argentina, com o artista podendo até mesmo ser preso caso pise por lá. Pelo menos foi assim por alguns anos, tá? Não sei exatamente se isso vale até hoje, mas pelo que eu vi até 2016, 2017 tava valendo. Pois é, isso aconteceu por conta da sua passagem por lá em 2013, quando o artista tinha 19 anos e vivia aí o seu auge da rebeldia. E tudo começou quando ele tava fazendo um show por lá e já desagradou muita gente quando ele simplesmente decidiu varrer o palco com uma bandeira da Argentina. O que foi considerado, é claro, né, como uma ofensa gigantesca, apesar dele ter dito depois que não era uma bandeira, mas sim uma camiseta com as cores do país. O que, sinceramente, eu não sei se melhora muita coisa, né? Porém, não foi só isso que ele fez, já que ainda na saída ali do evento, ele ordenou a um de seus seguranças que agredisse um fotógrafo que estava tirando foto dele. Coisa que fez com que até mesmo ele tivesse que depor na justiça do país. E com parte da população fazendo até mesmo uma petição para que ele se tornasse persona non grata por lá. Eu acho que o bicho pegou, ele não vai mais poder voltar para lá não. Mas pessoal, rapidinho, antes de continuar essa lista, se você estiver gostando desse vídeo, já deixa seu joinha aqui embaixo, que ajuda muito a gente. Se inscreve no canal, porque toda semana a gente lança mais vídeo assim. E se você quiser e puder ajudar a gente um pouquinho mais, é só clicar aqui embaixo no botão de Seja Membro, beleza? Bom, nos anos 60 acontecia a chamada invasão britânica nos Estados Unidos, período em que as bandas inglesas, lideradas ali pelos Beatles, né, invadiram as rádios do país e dominaram as paradas de sucesso. E uma das bandas que tava nesse meio, The Kings, que tinha estourado aí com a música You Really Got Me. Porém, eles não conseguiram fazer parte aí dessa invasão por muito tempo não, já que seria logo em 65 que eles seriam banidos de se apresentar nos Estados Unidos. Isso porque os integrantes da banda não vinham se dando muito bem entre eles. E esses desentendimentos estavam tão graves que já começavam a aparecer nos palcos durante as apresentações, com muitas vezes eles saindo na mão mesmo, eles lutavam. E um grande exemplo disso aconteceu justamente pouco antes deles fazerem uma turnê nos Estados Unidos, quando certa vez eles estavam fazendo um show no país de Gales e logo depois de performar aí o seu maior sucesso, né, You Really Got Me, por conta ali de uma discussão entre eles, o vocalista David Davis simplesmente chutou a bateria de Mick Ivor, que não deixou isso quieto não. E então ele pegou o suporte do chimbal e arremessou em cima do vocalista, que por conta da pancada caiu no palco inconsciente, isso enquanto o baterista ia embora. Assim, quando eles foram então até os Estados Unidos lá para fazer essa turnê, essas brigas e discussões entre os membros no palco continuaram acontecendo, fazendo então com que eles passassem a ser não mais tão bem vistos assim pelos fãs. E foi justamente por isso então que a Federação Americana de Músicos acabou banindo eles de se apresentarem no país. Coisa que durou aí uns 4 anos, já que em 69 foi negociado ali pela banda junto com a federação esse desbanimento. E já que a gente citou os Beatles aí na história do The Kinks, por que não contar sobre uma proibição que eles sofreram agora, não é mesmo? Pois é, foi no ano de 1966, momento aí em que eles viviam o auge da bitomania, tendo milhões de fãs no mundo inteiro e sendo muito aguardados ali nos países por onde eles passavam, que eles foram banidos das Filipinas e por um motivo que eu acho que não é tão grave assim. Isso porque eles estavam ali fazendo uma turnê pelo país e tudo corria bem. Até que eles receberam um convite da primeira-dama Imelda Marcos para ir tomar ali um café da manhã no Palácio Presidencial de Manila, que é a capital do país, como convidados especiais mesmo, afinal eles eram os Beatles, né? Porém, o que parecia uma demonstração de admiração à banda acabou virando motivo de banimento. Isso porque os Beatles recusaram esse convite, supostamente por eles terem um acordo ali de não aceitarem convites oficiais. Isso em país nenhum, tá? Porém, com
como resposta a essa rejeição, a primeira-dama decidiu então bani-los de voltar às Filipinas. Mas não só isso, já que ela ainda espalhou na população a notícia de que os Beatles teriam desprezado seu convite, deixando assim também muita gente com raiva dos garotos. E para finalizar aí, uma outra artista extremamente famosa que também foi banida de se apresentar num país foi a Beyoncé. E nesse caso, por 2 vezes, tá? No mesmo país e pelo mesmo motivo. No ano de 2007, não fazia ali muito tempo que ela tinha deixado Destiny's Child e começado a sua carreira solo. E fazia ali a turnê do disco B-Day, que tinha sido lançado no ano anterior. Que tinha músicas como Irreplaceable, que fez muito sucesso ali na época. Assim, ela foi até a Malásia para fazer seu show por lá, porém, assim como o caso do Led Zeppelin, ela também não foi permitida nem de entrar no país. Porém, nesse caso, por conta da forma como ela se apresentava e se vestia, ela foi proibida porque era sensual demais. Com o governo do país soltando até mesmo uma declaração sobre isso, dizendo que artistas femininas deveriam seguir as normas do país para poder se apresentar por lá, normas essa quanto a vestimentas mesmo. E assim, então, cobrir o corpo dos ombros ao joelho e sem demonstrar o decote. Com ela, então, tentando novamente em 2009, sendo proibida de novo. E dessa vez recebendo acusações do próprio povo do país, que dizia que ela fazia apresentações insinuantes e provocativas. Com parte do país ainda dizendo que a estética utilizada por ela era imoral e que, portanto, as performances feitas por ela deveriam ser consideradas ilegais. O que você acha disso? Mas então é isso, pessoal. Esse vídeo vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. E se gostaram, já deixa seu joinha aqui embaixo. Comenta aqui pra gente se você sabia desses banimentos e o que você achou deles. Você acha que algum deles faz sentido ou não? Você achou algum deles muito bizarro? Porque eu achei alguns, tá? Aqui no site tá deixando outros vídeos pra vocês assistirem. Um beijo, até a próxima e tchau!